nós eliminaríamos todos os tributos, imposto de renda, ICMS, ISS, IPTU, IPVA, contribuições previdenciárias ao INSS, todos eles seriam eliminados. Permaneceriam em vigência apenas os tributos extrafiscais. Alguns impostos não têm função de arrecadar dinheiro para o governo. São instrumentos de intervenção do poder público na atividade econômica, como é, por exemplo, o imposto de importação. É um instrumento de proteção da indústria nacional. Esse imposto tem que continuar existindo, mesmo no mundo do imposto único. Os outros, no entanto, que infernizam a nossa vida, que são esses que nós pagamos no nosso dia a dia, esses seriam todos eliminados e substituídos por um tributo que teria como fato gerador as transações bancárias. A alíquota incidiria igualmente no débito e no crédito. A arrecadação seria automática, sem custo. É um imposto não declaratório, porque ao incidir sobre a movimentação bancária, ele não exige de nenhum de nós uma única linha, uma única declaração, um único contador, um único auditor, uma única fiscalização para que esse imposto seja efetivamente arrecadado. Ou seja, o empresário vai se dedicar exclusivamente àquilo que ele deve fazer, produzir da maneira mais barata possível, ao invés de ficar se preocupando com questões burocráticas atinentes ao sistema tributário. E os estados, municípios e Previdência teriam a sua partilha automática. Em realidade, quem acompanha o debate tributário no Brasil sabe que esta proposta, que propunha um imposto sobre movimentação financeira, acabou dando origem à famigerada CPMF, né? O governo, ao invés de criar um imposto único, criou um imposto a mais, e nós temos que criticar isso. Eu escrevi um artigo logo em seguida, eu sou o maior defensor de um imposto sobre movimentação financeira. Mas quando se criou a CPMF, eu escrevi um artigo que eu intitulei, líder Luciane Castro, eu intitulei O Estupro do Imposto Único, porque o imposto único foi violentado, estuprado pelo governo quando foi transformado num tributo a mais, além de todos aqueles já existentes. Mas a implementação da CPMF deixou um saldo positivo. Testou um imposto que vem sendo utilizado no Brasil há 12 anos, que eu desafio qualquer um aqui a dizer que consegue sonegar esse tributo, que não custa um tostão para ninguém, com uma alíquota de 0,38%, que eu acho que ninguém se dá ao trabalho de conferir no final do mês no extrato bancário para saber se aquilo está certo ou não. Apesar disso, de uma alíquota tão baixa, esse tributo arrecada mais do que todo o IPI no Brasil inteiro. Arrecada mais do que todo o imposto de renda à pessoa jurídica, com toda aquela parafernália, aquele peso burocrático que acompanha o imposto de renda das empresas. Arrecada mais do que muitos impostos que, para serem viabilizados, implicam custos elevados para as empresas e para o próprio setor público. Portanto, esta proposta, nós teríamos imposto de renda, todos esses tributos eliminados, e substituídos por apenas um imposto que, com uma alíquota de 2,65% sobre movimentações bancárias, geraria a mesma arrecadação que toda essa parafernália tributária que, como eu disse, inferniza a vida de contribuintes e também do próprio governo. Esse é o projeto do Imposto Único. Esse é o projeto que eu apresento aos senhores para que possamos debater, possamos discutir e, quem sabe, incluí-lo no rol de projetos que o partido vai defender. No rol de projetos que vão dar a cara do partido e para fazer as pessoas dizerem: eu sou do PR porque eu sou a favor do Imposto Único. Como eu sou do PR porque eu sou a favor de educação profissionalizante e vários outros temas que nós tentaremos definir aqui. Eu queria perguntar aos senhores: o Imposto Único é um sonho impossível? Eu já ouvi isso. Muita gente dizendo: mas professor, há 20 anos o senhor discute esse tema. Desde 1990... nós não temos ainda imposto único no Brasil? Isso é um sonho, isso é uma utopia. Sabe que nós vamos um dia chegar lá? A resposta que eu dou é a seguinte: temos que continuar lutando.